Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Estamos aqui para mais uma paraxá, dessa vez a porção Kitzá, ou quando fizer. Quando fizer, no caso aqui, vai ser a história do censo, começa com o censo. Nós vamos ler de Êxodo 30, versículo 11, agora até o 17. Vou pedir para o pastor Jorge fazer essa leitura. Amém. Façamos a leitura. A gente tem que falar um pouco mais alto, senão o pessoal não escuta. A distância que fica até o microfone. Capítulo de Êxodo 30, capítulo 30, verso a partir do 11. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: quando receberes a soma dos filhos de Israel, conforme o seu número, dará a cada um o resgate de sua alma ao Eterno, ao contá-los, e não haverá neles mortandade ao contá-lo. Isto dará a cada um o que passar para o número dos que são contados, metade de um ciclo, segundo o ciclo da santidade. 20 gerás o ciclo. A metade do ciclo, oferenda separada para o Eterno. Todo aquele que passar pelo número dos que são contados, da idade de 20 anos e para cima, dará a oferenda separada ao Eterno. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade de um ciclo, para dar oferenda separada ao Eterno, a fim de expiar pelas vossas almas, e tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o darás para o serviço da tenda da reunião, e será para os filhos de Israel como memorial diante do Eterno, para expiar pelas vossas almas. Amém? Vamos entender um pouco sobre as leis para se fazer censo, contagem de povo. Quem já participou de algum censo aqui no Brasil? IBGE bateu na porta. Eu trabalhei no IBGE. É o cara certo para essa paraxá. Você é o apóstolo certo. Então o IBGE bate na porta e faça perguntas, né? Nome, quantas pessoas, quanto ganha, e antigamente a pergunta, qual a religião? Você sabe que isso foi tirado, né? A crença. Até o censo tem parado também. A gente já não vê mais censo, porque eu acho que hoje tem outros mecanismos pelo qual se conta a população muito mais rápido. Mas Moisés, então, recebe de Deus uma orientação, a primeira vez que vai falar desse assunto, de como se deve fazer censo. Não é proibido, porém tem uma regra básica. Não se conta pessoas. A razão principal é... almas. Só se conta objetos ou animais. Se eu abaixar a pessoa para o nível de objeto ou animal, então eu vou contar 1, 2, 3. Então, como se conta? Pelo valor adquirido, trazido. Meio cheque de cada um. Quando trouxer o dinheiro, conta o dinheiro, contando objetos, para não reduzir ser humano à condição de objeto, nem à condição de animal. Porque, se fizer isso, uma praga haverá no meio deles. Mortandade haverá, está escrito. Para que não haja mortandade, então vocês vão ter que trazer meio cheque. Assim vocês saberão a quantidade de pessoas, e com esse dinheiro, você vai levar para os sacerdotes. Os sacerdotes vão fazer o quê? Vão comprar ovelhas. Para fazer o serviço da manhã, pelas manhãs. Toda manhã em Israel é matado um cordeiro nesse período. E no final da tarde parece que outro, né? Final da tarde, outro. Então, pela manhã é para a remissão do povo. Então, o que você faz? Com aquele meio shekel é que era adquirido esses cordeiros, e essas pessoas eram protegidas pelo resgate. Ou seja, Deus criou um sistema muito forte, muito rígido, para todos os anos trazerem o meio shekel. Todo ano. É um valor pequeno, um valor acessível. Que dá para que todos possam... Por isso que fala, o rico não trará mais... E nem o pobre... Senão a conta não bate. Eu sou rico, vou dar 10 shekel. Aí você não sabe quantas pessoas Acabou são. a conta. Esse era o assunto prático, né? Aí vem também as questões mais filosóficas, espirituais. Por exemplo, por que você acha que era meio shekel, segundo aí o que você aprendeu? Segundo o comentário da Torá,
A outra metade é para que ele tenha noção, consciência de que ele vale meio. Sozinho ele não é nada. Só quando ele se junta com Deus é que ele se torna um shekel. Aí ele passa a ter valor. Antes disso não é nenhuma uma moeda, uma unidade monetária do país. Ou seja, ao mesmo tempo que o indivíduo é único e não pode ser substituído por outro, também ele não é completo. Ele é só meio. Só meio. Podia até falar, traz um Cada shekel. um trouxesse um shekel. Né? Mas foi exatamente para isso, para que ele tivesse a consciência, a noção de que o valor dele é metade. Ele não é quase nada, a não ser que ele tenha um Senhor. Amém. Então, a plenitude do ser humano é quando ele está junto com outros. Por isso, quando Deus criou o homem, diz, macho e fêmea os criou. Isso era a imagem e semelhança de Deus. Então, um só é metade. Por isso que até hoje a gente usa a expressão para o casamento, da minha cara metade. Encontrou a sua metade. Para poder se completar e serem um. Até no casamento, até na relação com Deus, ou seja, o ser humano, por mais perfeito, imagem de Deus que seja, ele só é completo na unidade, ou com outra pessoa, e esses com Deus. Agora, mais uma curiosidade dentro desse resgate aí. Por exemplo, sabe que Davi fez um censo, né? Você lembra do censo de Davi? E que essa foi a causa pela qual ele depois Morreu 70 mil pessoas. Houve o sacrifício das pessoas em virtude disso. Morreram, está em 2 Samuel 24:15, morreram 70 mil após a contagem que o rei Davi fez. Ele foi recomendado, não faça. Né? Porque ele contou sem o shekel. Ou seja, diferente da forma como estava determinado no livro de Êxodo. Ele contou pessoas. E o que aconteceu? A praga veio e 70 mil pessoas morreram. Exatamente como Deus disse. Não faz contagem através de pessoas. Não conte por pessoa. Eles falam contar a cabeça. Não faça por roche. Igual gado. Quer dizer, ele é feito como gado, né? Exatamente. Porque traz a pessoa para uma subcondição. Agora, mais uma curiosidade que estava querendo falar sobre esse resgate ainda. Saul também fez um censo. Está escrito em 1 Samuel 15:4, que o rei Saul contou o povo. Porém, em textos anteriores, não se dá para entender claramente, pelo menos, mas, segundo os sábios, ele pediu um animal de cada pessoa. Quando ele pediu, então ele soube o número. A quantidade mais exata. E ele não foi punido por isso. Mas foi na mesma ocasião em que ele é punido, porque ele faz esse levantamento de pessoas para ir em guerra contra Amaleque. E Amaleque, quando ele vai, ele acaba poupando. Poupou gado, poupou bezerro, poupou ovelha, poupou o próprio rei Agag. E devido a isso, Samuel tinha dado uma palavra que Deus falou. Chegou o tempo de exterminar Amaleque, porque os amalequitas foram aqueles que fizeram mal assim que eles saíram do Mar Vermelho, atravessaram, chegaram em Horebe, os amalequitas foram em cima deles, foi uma surra, foi difícil. E dali, aquela ocasião em que Moisés sobe ao monte para ficar intercedendo, para Josué guerrear com os amalequitas. Então, e Deus fala uma frase interessante naquela ocasião, de que de geração em geração haveria guerra contra Amaleque. Nunca mais ia cessar. Amaleque é um tipo de inimigo muito difícil de vencer. E por isso Saul acerta no censo e erra ao destruir Amaleque. E aí causa a destruição do reinado de Saul. Amaleque é um tipo estranho, mas é algo na alma. É algo difícil do homem vencer, porque é a parte boa dele. Ele fala assim, eu só peguei as coisas boas de Amaleque. Eu não matei a coisa ruim. O que era ruim eu exterminei. Exterminar o bem da nossa vida. Aquilo que a gente acha que é tão bom e que a gente se fortalece naquilo, isso é o Amaleque. Muito bem, mas esse é assunto fora. O censo é para que não entre a mortandade, não traga alguma praga, alguma coisa que dispara. Quando você baixa as pessoas para nível de animal, você pode provocar uma morte. Ou eu fiquei pensando, e agora esse censo de
Quanta contagem de pessoas por PCR? É uma estatística também, né? É uma E que estatística. a gente não sabe porque também não é dado um shekel para cada, um meio shekel, né? A gente não sabe quanto que efetivamente. É feito um exame, né? Eu conheço uma pessoa que havia feito o exame, saiu e não se conformou com aquilo, com o resultado que tinha dado positivo, saiu e foi em outro lugar. E no outro lugar ela fez negativo. É a mesma pessoa em lugar diferente. Porque não é exigido CPF, não é colocado identidade, passaporte, nada que possa do título de eleitor, então não há como eu identificar a pessoa. Ele só conta por testes que foram realizados. É a mesma coisa que está acontecendo. Por isso que os caras dizem que, assim como disseram que morreram inúmeras pessoas por Covid, e a gente teve próximo de nós inúmeras pessoas também que a gente sabe que não foi Covid. Agora, quantas pragas, né? Porque o assunto aqui é praga. É doença que virá, mortandade que virá por conta de censo. Eu fico pensando, será que essas doenças, essas pragas que estão ativadas sobre a Terra não são consequências de contagens, de pesquisas e de censos? É um erro. Nunca foi mudado isso. Rebaixar homens à condição de animais traz pragas. É interessante que no relato de Lucas 2, de 1 a 4, tem um decreto de César Augusto para fazer um censo mundial. Os romanos queriam saber, na época que Jesus nasceu, estava tendo um censo. E tanto que ele teve que ir para outra cidade por conta disso. Isso, José foi para o Belém, né, a cidade Isso. de Natal dele, bem na época do nascimento de Jesus, então esse censo, e logo em seguida tem a mortandade de crianças. Ou seja, César Augusto mandou fazer um censo em todo o Império Romano. Primeiro censo que foi feito, segundo o livro de Lucas, foi Cirênio, que era governador da Síria. E na Síria, então, começou o primeiro censo, estendeu pelo Império Romano todo, que a Síria era do Império Romano, depois chegou até Israel na época do nascimento de Jesus. Seria razões também de ter disparado algumas mortandades logo em seguida? Pela Bíblia a gente diz que os rei magos queriam adorar e encontram Herodes. E Herodes disse, então quando você tiver encontrar com ele, me avisa que é para eu poder também fazer. E era mentira. Mentira. E no entanto, eles descobrem e avisam e não voltam mais para aquele caminho. Por isso acontece uma mortandade. Esse em princípio seria esse, mas a causa primária pode ter sido exatamente o censo. Pode ser o censo, né? Que dispara. O censo sempre vai trazer mortandade. Isso é agora ainda um mistério, né? Por que contar as pessoas, rebaixá-las a nível de objeto animais, traz maldição de mortandade, traz algum nível de praga sobre a terra? Fica aí o mistério para você que gosta de pesquisar, me traz essa resposta. Aleluia! A palavra keper, que é coper ou keper, que é a palavra trará meio shekel para resgate da alma. Para você pagar, ou seja, já que vai fazer o censo, cada pessoa precisa ser resgatada. De onde será que vem isso de contar e morrer? Tem que descobrir isso, né? Você me ajuda a descobrir aí. Contar e morrer, Contar e morrer. Já que conta, mesmo que seja o dinheiro, pelo dinheiro compra-se o cordeiro. Com o cordeiro faz o capará, faz o perdão desse pecado ou desse... Segundo, eu li só um comentário de que a razão pela qual atrairia a morte é o olhar mal. Assim está escrito só. Tem o Lashon Hará, linguagem má. Quando eu falo Lashon Hará, eu estou falando linguagem má. Agora, quando eu digo olhar mal, é o olhar, como que era? Eu esqueci o verbo agora. Olhar mal é... Não vou lembrar. Eu não anotei, então não vou lembrar. O Ain Hará. Tá rodando? Tá. Ain Hará. Ain. Olhar, olho, Ain. Ain Hará. Então eles falam,
mas não explica, só cita isso, alguns sábios citam que era por causa do olhar mau, mas aqui nesses livros que eu tenho não emite. Porém, aqui há alguma curiosidade. A tampa da arca, que é o propiciatório que a gente viu na paraxá passada, Sim. ela chama-se kaporet, que vem do mesmo palavra resgate, keper, que está nesse texto. Dará o keper pela alma, o meio shekel para fazer o keper. E daí você tira Kippur, Yom Kippur, dia do perdão. Você tira o capará, que é o ato a perdoação, seria o substantivo do verbo. Então, o perdão, o ato de perdoar, e então tudo isso está ligado à palavra resgate, que é keper. Então, é uma ideia de remissão, resgate, apagar. Por isso que a gente faz muita oferta de resgate. Que é para apagar, as marcas, tirar é para cobrir, é para limpar, é para remer qualquer marca que tenha ficado que possa me condenar no futuro. Tanto que a finalidade é essa, é resgatar, é tirar de onde está. Resgate, isso, arrancar de um lugar perigoso. Uma vez que foi contado, você entrou num lugar de morte, mas ao fazer o resgate é tirado. Interessante. Exatamente. Né? Isso é muito forte. Por isso que chama-se Yom Kippur, Capará, Koper, resgate. Tudo é a mesma raiz da palavra. E que é o sacrifício pela manhã, feito pelo sacerdote, que pega o bezerrinho, a ovelhinha comprada com esse shekel. Esse shekel servia para isso. Bom, vamos lá. Tá bom, vamos para frente agora, né? A próxima etapa agora é... 17. Isso, ele vai falar, é a ordem para construir um kior. Kior é o lavatório, isso mesmo. Agora entra a ordem de fazer lavatório. Bom, vamos ver as peças. Eu estava observando que nas três paraxá, Terumá, depois Tetzaveh e agora Kitzá, as três últimas, todas falaram do tabernáculo. As peças que compõem. Isso, as peças do tabernáculo. Então, na Trumá, eles trouxeram ouro, prata, tecido, linho, couro, madeira. São as 10 ofertas, as 10 contribuições que são chamadas Trumá. Trumá é contribuição, oferta. São 10 tipos, coincidentemente 10 mandamentos, né? Deus gosta muito de 10. 10 pessoas para começar um minyan, que é a sinagoga. 10, tem mais outros 10 que a gente viu, né? As 10 pragas do Egito. Né? Então tem muita coisa no 10. E a Trumá é composta então de 10 ofertas. Isso nós vimos na própria Paraxá Trumá de Êxodo 25, 26. No 26, nós vimos a arca, com a tampa, com o caporet. Nós vimos a mesa dos pães, com as suas formas para colocar o pão toda semana. A menorá, para acender as 7 chamas. E o próprio tabernáculo em si. No capítulo 27, nós vimos o altar de cobre do lado de fora, o pátio. Na Paraxá Tetzaveh, nós vimos... Mesa, né? Isso. A mesa entra... Isso, a mesa entrou na Tetzaveh. Na Terumá, nós vimos então a arca, a tampa, a mesa dos pães, a menorá, as cortinas e o próprio tabernáculo e o altar externo. Isso. Aí fechou a Paraxá. Na Tetzaveh, nós vimos, tragam o azeite batido, depois diz, faça as vestes do sacerdote e do sumo sacerdote. No 29, nós vimos os sacrifícios, como é que era feito para consagrar o sacerdote. Depois, nós vimos a oferta de carneiro para elevação e movimentação, toda manhã e toda tarde. Depois, os sacerdotes deveriam comer todas essas ofertas, que eram bolo, pão e bolacha, sem fermento, e comer um pedaço do novilho, matado toda manhã. O altar de incenso, nós vimos no 30, aí onde chegou, que você falou, e aí fechou as peças. E agora vai dar a última peça. E a última peça que ele dá é o lavatório. Engraçado de cobre. É de cobre. Parece que ele não faz assim numa sequência que a gente pensa,
Se eu fosse orientar a fazer esse tabernáculo, eu ia falar numa certa sequência. Eu ia juntar tudo numa paraxá só ou duas, né, e colocar em sequência. Mas ele vai, depois ele troca de assunto, depois ele volta para lá, vem para cá. E agora ele vai dar a última peça, que é o lavatório, né, que é onde o sacerdote vai lavar depois que ele fizer sacrifício. Então a estrutura, se a gente fizer um rápido... Para ele não ficar com as mãos conspurcadas. Para ele poder adentrar no santuário. Porque o lavatório também é do lado de fora. É. Então vamos lá. A gente teria isso aqui, ó. Aqui estaria o lavatório e aqui estaria o altar principal, grande. Aqui estaria a mesa dos pães. Aqui estaria a menorá. Aqui são 12 pães, né? 12. E aqui, alguns põem aqui esse altar de incenso. Aqui a arca, né? Sim, a arca da aliança. Com os 2 querubins em cima dela. E essa visão aqui é meio tridimensional. estamos olhando de cima, né? Então você teria aqui altar, Mizbeach, né? Em hebraico é assim, Mizbeach, que é altar de sacrifício, que a gente chama, mas é chamado altar de elevação, olá, subir. Para elevar as subir ofertas ao Senhor. a Deus. Então, aqui é o lugar onde desce o fogo do céu, né? E recebe o sacrifício. E toda manhã, para consagrar, o sacerdote, ele teria que vir 7 manhãs seguidas, colocando novilhos aqui. Então tem a lista, né, do que é para pôr aí. Ele tem que pôr toda manhã, durante 7 dias, para consagração dele. Moisés, isso, nós estamos vendo nessa paraxá ainda é a consagração do sacerdote. 1 novilho, 2 carneiros, aí separado ele tem que ter pão, bolo, bolacha, sem fermento e untado com azeite. É um café da manhã completo. Todo dia. Moisés não, Arão tinha que sentar com seus filhos, com os outros sacerdotes, né? E comer essa refeição e queimar o que não comer. Toda manhã. Porque toda manhã precisa levar um cordeiro a Deus. Sabe qual é o segredo disso aqui na prática? Quer dar uma interrompida? Deixa eu interromper aqui que tem uma visita.